Finalmente vou falar de um filme importantíssimo aqui para a cultura pop no ano de 2021/22, que é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E eu demorei tanto para falar dele porque eu não queria dar spoiler para ninguém, porque nesse vídeo vai ter spoiler de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então se você não assistiu, vai assistir, depois assiste aqui para você ver que princípios, o que a gente aprende com esse filme, como a gente pode ter um olhar cristão a respeito do que tá rolando nesse filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Você deve estar pensando também, poxa, André, mas acabou de sair Batman, o que você vai fazer sobre o Homem-Aranha? Por que você não faz sobre Batman? Primeiro, Batman é pra gente mais velha, esse canal é focado pra pré-adolescentes, então a gente tem que olhar filmes que tenham conexão e sejam acessíveis aos pré-adolescentes. Segundo, Batman é muito bom, filmão bom demais, velho. Eu assisti há 2 dias atrás, mas não deu coraçãozinho assim, não deu calorzinho no coração, entendeu? O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa mexeu com as minhas emoções, com a minha nostalgia, com a minha alegria. Eu quase chorei em várias cenas desse filme. Trouxe um quentinho, e por causa desse quentinho que eu vou falar dele agora. Pra mim, o essencial desse filme, o ponto principal, amadurecimento. Porque, eu vou ser honesto, hein, esse Peter Parker do Tom Holland não tava pegando meu coração, ainda não trazia. Eu olhava pra ele e não pensava, cara, esse é o Peter Parker real. Eu sou super fã do Peter Parker do Tobey Maguire, assim, pode me criticar, pode falar mal, pode comentar aqui, não tem problema, essa discussão eu já tive com um monte de gente. Mas o Tom Holland não tinha isso ainda, do Peter Parker que lida com as consequências de suas decisões, um Peter Parker que está num processo de amadurecimento. Ele estava lá debaixo da sombra do Tony Stark, vivendo benefícios de ter Tony Stark como mentor. Ele ainda não teve que lutar pelas próprias coisas e crescer por si só. Houveram momentos nos últimos 2 filmes, mas nesse terceiro, de fato, isso acontece. Ele tem que lidar com o sofrimento, que é uma coisa muito difícil e realmente nos impulsiona ao amadurecimento. Ele tem que lidar com decisões que ele teve, como, vou acabar com todo mundo, ninguém vai mais conhecer Peter Parker. Daí dá aquele caos todo ali por causa do multiverso, porque no meio do feitiço lá do Doutor Estranho, Peter Parker começa a causar. Ele era muito imaturo, muito infantil. Tanto que a gente olha pro final ali do filme, ele já dá um Peter Parker diferente, um Peter Parker mais maduro, com um olhar diferente, até as roupas dele mudam um pouco pra trazer essa ideia de que o cara cresceu. Pra mim, agora sim, esse é o Peter Parker dos quadrinhos. Esse é aquele cara que aluga um AP zoado, tem que trabalhar, pagar conta e estuda pra entrar na universidade. Esse é o Peter Parker que eu cresci lendo os quadrinhos. E isso tem total a ver, amadurecimento, crescimento, porque a Bíblia nos ensina que a gente não pode ser imaturo, a gente não pode ser infantil pra tudo. Primeiro, a gente vai ser enganado, a gente não vai lidar bem com o pecado. Ser imaturo é horrível. Olha o que fala em Efésios 4:14. 4:14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. A Bíblia nos incentiva a viva o amadurecimento. Não seja levado por qualquer ideia, por qualquer conversa, porque quando a gente é criança, a gente às vezes acredita em coisas bobas, em coisas que não são reais. Às vezes alguém vem com uma ideia, uma conversinha pra você, você começa a acreditar, isso que você tá falando é interessante, mas a Bíblia não fala isso, mas deve ser real o que você tá falando, Não, a gente não pode ser imaturo, a gente não pode ser influenciado facilmente por outras pessoas, a gente precisa crescer. Diga tchau pra infância, que nem o Tobey Maguire não, que nem o Peter Parker do Tom Holland fez, tchau infância, e se dirija ao amadurecimento. Esse canal, como eu falei, é direcionado para pré-adolescentes, e você está numa fase de crescer, então diga não à infância, a querer ser criança para sempre, sim ao amadurecimento, ao crescimento e ser homens e mulheres de Deus lá na frente, que é pra onde a gente tá indo. Outra coisa legal demais que esse filme trouxe, que foi inclusive algo trazido pelo Peter Parker do Tom Holland para o do Andrew Garfield, de Tobey Maguire, spoiler número 1, hein? Os vilões, eles não vão morrer, eles não vão ser destruídos, a gente não vai acabar com eles, a gente vai trazer mudança, a gente vai ajudar eles. Os vilões têm as suas questões, os seus problemas ali, as suas frustrações, as suas motivações, algumas ruins, algumas consequências de erros de outras pessoas, como o Homem-Aranha lá e tal. O Tom Holland fala, não, vamos ajudar esses caras, vamos tirar o poder deles e mandar eles de volta pra cada universo, não vamos matar eles. Porque se vocês pegar o filme do Espetacular Homem-Aranha e também o filme do Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha lá atrás, os vilões eles morrem. A consequência da atitude ruim deles é que eles acabam morrendo. A situação ali, a briga final entre o Homem-Aranha e o vilão sempre gera isso. E o Tom Holland traz de, não, vamos ajudar os caras, vamos transformar eles, vamos fazer com que eles vivam uma redenção. Redenção é algo que tá ruim, bem, transforma em algo bom.
E é isso que Jesus faz conosco. A nossa visão tem que ser, eu não sou tipo o herói, eu sou um vilão também, porque eu tenho meu pecado, eu tenho os meus motivos ruins, ou como a gente falou no outro vídeo, tem coisa que tem em segredo, que eu faço em segredo, que eu seria cancelado se as pessoas vissem, e eu preciso de mudança e transformação. Olha o que Jesus fala. Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio para pessoas que compreendem que são vilãs da história, mas que podem ser transformadas pelo poder do evangelho de Jesus em heróis, em heroinhas, em mocinhos, em mocinhas. E é isso que a gente veio fazer. É por isso que a gente fala nesse canal a respeito do evangelho, que a gente sabe que nós somos falhos, pecadores, ruins, vilões. Mas em Jesus a gente vive uma transformação, uma redenção, que nem o que acontece com os vilões nesse filme. No caso, tem um vilão que dá ruim, que é o Duende Verde. Isso também ensina a gente que nem todo mundo que vai ouvir o evangelho vai estar disposto a entrar nesse projeto de ser discípulo de Jesus e viver essa transformação. Nem todo mundo vai dizer não pro próprio pecado. Não, entendi, eu sou pecador ruim e quero viver. Não, as pessoas não vão ter isso, porque o pecado cega a mente deles e os olhos deles. E apenas a luz de Jesus pode mudar isso tudo. Mas infelizmente vai ter gente que vai ter uma postura igual do Duende Verde, que vai enganar todo mundo durante o filme inteiro achando que tá tudo bem, quero mudança, quero ser bom, mas no final das contas é o pior vilão de todos. E pra finalizar, eu já falei, é o momento em que os três Homem-Aranhas estão juntos. A cada entrada, quando entrou ali primeiro o Andrew Garfield, eu levantei, bati palma, aplaudi, cinema inteiro aplaudindo. Vem Tobey Maguire, quase chorei ali, uma lágrima caiu aqui assim, mas eu botei de volta assim, não vou chorar não, vou segurar aqui. Foi incrível ver os três juntos, ver os três interagindo e conversando, e pra mim a cena melhor, a melhor cena, sem discussão, desse filme é quando os três estão conversando a respeito de perdas, a respeito de morte, a respeito de como lidar com o luto e de como um ajuda o outro. Tobey Maguire começa a compartilhar como foi a perda do tio Ben, e a famosa frase começa a ganhar mais sentido, que é grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e tá ali ele junto com o Andrew Garfield, Peter Parker do Andrew Garfield, que tá falando sobre a Gwen Stacy, que ele não conseguiu salvá-la e ele teve que lidar com isso. Inclusive ele vai ter uma redenção bem legal nesse filme a respeito disso, e eles estão juntos ali tentando ajudar o Tom Holland a lidar com a perda da tia May. Uma das características do Homem-Aranha é ele ter perdido alguém importante, e isso o motiva a usar os seus poderes para ajudar as outras pessoas. Isso tem tudo a ver com um texto bíblico que está em 2 Coríntios 1, 3 e 4, que fala assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. É isso que acontece ali naquele momento. Os dois outros Homem-Aranhas mais experientes estão ajudando o Homem-Aranha mais novo a lidar com aquele sofrimento, a lidar com aquela aflição, porque eles foram consolados, eles lidaram com isso, eles lidaram com aquele sentimento. E é isso que nós como igreja precisamos viver, e relacionamentos que nós precisamos ter. Nós somos consolados por Deus para que a gente possa consolar e ajudar outras pessoas. Quando elas passarem na situação, a gente vai ajudar e consolar essas pessoas, e elas consolarão outras pessoas. E nós vamos nos ajudando a crescer, a amadurecer e se parecer mais com Cristo Jesus. Porque nós passaremos por aflições e problemas, assim como o Homem-Aranha passa. Inclusive, essa é uma característica do personagem do Homem-Aranha. Porque ele vive o amadurecimento, ele tem que pagar conta, ele tem que estudar para entrar na universidade, ele vive sempre em crise porque ele queria sair e ter amizade com os amigos, mas ele tem uma responsabilidade de cuidar da cidade de Nova York, e ele sempre tá nesse conflito do herói, do personagem do Peter Parker, do personagem do Homem-Aranha, e vai vai amadurecendo e lidando com essas situações. E o cristianismo é isso, a gente lidar com a vida real, mas a nossa fé afeta e nos ajuda a lidar com essa vida real e viver amadurecimento e crescimento. E é sobre isso que esse filme fala, sobre crescer, deixar para trás as coisas ruins, olhar para frente e pensar aquilo que nós podemos fazer de diferente, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Hey!